Estamos de volta com Gestão e Inovação. Hoje nós vamos abordar uma questão que afeta a vida de todos. Vivemos o mundo do trabalho, o mundo das organizações. Nesse sentido, diante da crise que está à espreita, quais são os desafios para a gestão de pessoas no Brasil, no Amazonas? Hoje, nós vamos abordar um tema que a professora Glória é especialista, é doutora em gestão de pessoas. Nós vamos falar dentro desse contexto que nos cerca, né? A crise, a necessidade de manter o seu trabalho, a empregabilidade e mais. O replacement, quer dizer, a recolocação, quando você sai do mercado e você deseja voltar. Qual é o desafio que a gente enfrenta como gestores, como professores na universidade? Eu, pessoalmente, acredito em organizações cujo aprendizado é contínuo, progressivo, atento, aplicado. Ele não vai depender da velocidade do vento, da ventania, do furacão. Os momentos, mesmo esses mais críticos, eles têm que trazer um aprendizado, lições, para que a gente, inclusive, incorpore esse aprendizado e sustente uma cultura, a partir de agora, de menos sustos, de menos sobressaltos, não é, Glória? Assim, a crise se instalou, os empregos estão escassos. A manutenção do emprego depende de muita coisa, não é? Essa coisa de estabilidade, nem no serviço público você tem efetivamente garantido. O que garante emprego é estudo, exercício de competência, né? Aprendizado, é dedicação. Né? A gente, nos nossos trabalhos, a gente discute muito essa ideia do aconselhamento, né? do coach. Eu tenho uma visão um pouco mais realista, especialmente para a época que a gente está vivendo. Né? O que, de fato, um colaborador tem que fazer hoje para garantir a sua empregabilidade. Uma pergunta direta. Pois é. Na verdade, são várias questões que devem ser observadas, né? A questão técnica, ela é extremamente importante. Eu preciso ter conhecimento acerca do trabalho que eu faço. Eu preciso conhecer o que está acontecendo, eu preciso conhecer o que tem de novo. Todavia, hoje tem pesquisas no Brasil que mostram que em torno de 60% das demissões estão relacionadas à incapacidade de se relacionar com as outras pessoas, a incapacidade de trabalhar em grupo. Né? Eu gostaria até de citar... Não é tanto, desculpa, Glória, não é tanto da crise, é a própria incapacidade de você exercer plenamente algumas competências. Exatamente. Né? Porque, na verdade, eu gostaria até de indicar um filme que está agora, né, foi lançado este ano, que é O Jogo da Imitação, que fala sobre um dos grandes pensadores, né, do início do século passado, né, de 1945, que é o Turing, que é um dos precursores, um dos inventores do computador. Uma pessoa extremamente capacitada, o filme fala disso, extremamente inteligente, mas ele tinha uma grande dificuldade de se relacionar com as pessoas. E ele conseguiu êxito, né, nas suas ideias, nas suas ideias inovadoras, né, na sua forma de ver o mundo diferente, a partir do momento que ele alterou determinadas formas de pensar e conseguiu trabalhar em equipe, conseguiu trabalhar com as outras pessoas. Então, as pesquisas têm mostrado que nesse período, nessa fase, nós temos que ser pessoas que conseguem trabalhar com as outras pessoas, que agrega valor. Pessoas que, além da parte técnica, também são pessoas que têm capacidade, inteligência emocional
para lidar no dia a dia, para lidar às vezes com a falta de um recurso, para lidar com uma situação que não é uma situação que tu tem tudo disponível. É um século, é um ano em que nós teremos que viver com a retenção de custos. E aí é necessário baixo consumo, é necessário se reinventar e muitas vezes é necessário que você diminua determinadas situações dentro da organização que às vezes o colaborador pode perceber isso como sendo algo que vai faltar para ele. E ele tem que ter essa capacidade de entender que é o momento da empresa, que é necessário que todo mundo se ajuste a esse novo cenário, a essa nova perspectiva de uma crise, né, em que é necessário que possamos fazer determinados cortes. Interessante, assistindo alguns programas que vem repercutindo a economia, a conjuntura atual, é certa a introdução da temática do emprego. Filósofo Sêneca, ele na sua obra, o resumo da sua obra, traz para mim um dos maiores ensinamentos que eu incorporei para a minha própria vida. Prepare-se para o pior. Né? Então, diante do que está acontecendo, e segundo Sêneca, se o maremoto chegou, aprenda, se não aprendeu a nadar, e se você for jogado na praia, tenha um plano. A sensação de estabilidade, a segurança e a acomodação são combinações desastrosas para esse momento. A sensação de que eu estou completo, que eu não estou concorrendo. É engraçado que a gente fala tanto de concorrência dentro da organização, como se a concorrência dentro da organização fosse só concorrência de produto, de serviço. Não, a gente tem concorrência de emprego. Eu estou concorrendo com aqueles que estão chegando no mercado, eu estou concorrendo com aqueles que estão se aperfeiçoando, se reciclando, se atualizando o tempo inteiro. Então, ser jogado na praia implica em você ter um plano que te garanta uma alternativa para esse período que talvez você fique desempregado. Uma das questões que eu acho fundamentais, Glória, é que o país, toda essa história que a gente vem contando agora, repercutindo sobre crise econômica, eu tenho aprendido muito sobre o meu próprio país, sobre a minha própria história de vida. Nós, no Brasil, não temos, a gente tem uma lembrança nefasta de uma época inflacionária. Diante disso, ninguém aprendeu a poupar. Nós não temos uma cultura de poupança, não é? Então, quem fica desempregado é desespero. É crise mesmo, porque não há aquele período em que você consegue manter a sua família com dignidade e se recolocar no mercado, não é? Esses economistas que eu tenho ouvido falar, que eu tenho assistido os debates, eles dizem o seguinte: olha, a crise, eu abri mão, eu não tenho ido mais a restaurante, eu tenho viajado menos, mas eu abri mão do meu curso de inglês. Aí, sinal de alerta, você fez isso? Não, eu abri mão do meu curso de inglês, mas eu estou estudando em casa pela internet. Então, adquira alternativas, porque hoje o mundo... essa revolução nas coisas trouxe oportunidades diversas, infinitas, para você continuar estudando, para você continuar se atualizando, para você continuar inserido. Né? A pior coisa da crise é a sensação da crise. Não é nem a crise em si, é o medo da crise, a impotência diante da crise. Então, como fortalecer nesses colaboradores esse sentimento de que hoje está assim, mas pode ficar diferente, e se ficar diferente, eu tenho um plano. Uma questão extremamente importante é exatamente esse processo no decorrer da nossa história de vida, um processo de acomodação, como você colocou. Nós, seres humanos, temos uma tendência que deve ser
de uma maneira trabalhada sempre por cada um de nós, entrar na zona de conforto. Né? Cheguei, terminei a minha faculdade, fiz um MBA, fiz uma especialização, agora entrei nessa empresa, eu estou bem recebida, eu sou uma pessoa que me articulo bem e pronto, agora eu estou na minha zona de conforto. E às vezes isso não está nem no consciente, às vezes inconscientemente você termina entrando num processo de conforto, num processo que você acredita que já estabilizou. Você é uma pessoa que interage bem com as outras pessoas, já tem sua graduação, já tem seu MBA. Mas como bem você falou, outras pessoas que estão no mercado estão desejando uma vaga de trabalho, concorre com você, e muitas vezes elas já estão pensando no mestrado, muitas vezes já estão pensando no curso fora do país, muitas vezes estão pensando em fazer um curso em São Paulo. E tudo isso, essas pessoas estão se movimentando e na velocidade que as coisas acontecem atualmente, você está vendo ferramentas de trabalho entrando todos os dias, novos entrantes, novas ferramentas de trabalho que faz com que a empresa reduza custos, que faz com que a empresa seja mais empreendedora, que faz uma nova ideia, um novo produto, um novo segmento de mercado. Então, essa preparação, ela deve ser constante. Para você manter o seu emprego, você tem que entender que estudar é um processo que deve acontecer continuadamente. Esse é um ponto. E a outra questão é entender que esse processo também de amadurecimento profissional, esse processo de você interagir melhor com as outras pessoas, esse também é um processo para sempre. E que nós não podemos nunca descuidar da nossa carreira. Porque o bem que nós temos hoje, e principalmente no país em desenvolvimento, é você ter uma carreira fundamentada no conhecimento e na capacidade de adaptação, na capacidade de lidar com as outras pessoas. Como desatar esse nó? Existe um manual de sobrevivência? Eu vou falar um pouco do que eu acredito e do que, no geral, a gente fala em palestra. Dói um pouco, mas o que vale é tentar aprender e que essa lição seja para a vida inteira. O que eu recomendo para esse período? Tem uma palavra-chave, e o nome dela é superação. Supere mestres, supere biografias de CEOs, de líderes, faça melhor. Supere as velhas lições. Não recomendo muito a autoajuda. Eu acho que os livros de autoajuda, nesse momento, eles são mais importantes e vão ajudar mais a vida de quem escreveu o livro do que quem vai ler o livro. Eu recomendo livros técnicos. A realidade é dura, exige muito mais do que ternura e aconselhamento. Disciplina para estudar o tempo inteiro e de uma maneira diversificada. No geral é assim, o começo da crise é sempre muito doloroso. Agora, com dedicação, trabalho árduo, atenção ao que está acontecendo no mundo, é um jeito de continuar, de permanecer. Essa é, no geral, a minha crença. A minha crença é que as organizações, elas, de fato, reconhecem importância nas pessoas que exercem suas competências de uma maneira plena, como falou a Glória. São excelentes técnicos, são pessoas muito atentas, muito espertas no que está acontecendo no mundo e pessoas com a capacidade de lidar com as outras. É mais ou menos isso, né? Nada substitui o estudo continuado. Exatamente, né? A questão do conhecimento, ele é extremamente importante. E quando a gente fala sobre o conhecimento, tem uma questão que me chama a atenção, né? Que nós já até falamos, mas que eu gostaria de enfatizar. É você ter uma meta, é você ter um objetivo. É você, da mesma forma que a empresa, que a pessoa jurídica tem metas a serem cumpridas todos os meses, tem metas a serem cumpridas durante o ano, nós temos que ter metas, nós temos que ter objetivos na nossa vida. Você não pode viver à mercê da maré, né? Se está de um lado, você vai, se está do outro, você vai.
Uma questão bastante importante é o autogerenciamento. No Brasil, a gente teve, né, eu gostaria de dizer até que nós tivemos alguns problemas, que essa vida profissional nós colocávamos muito de forma paternalista. Alguém tem que me ajudar, alguém tem que me dar um empurrão. Eu vou esperar o empurrão de alguém. E isso é tudo contrário do mundo de hoje, é tudo contrário do século XXI, né? Não é alguém, eu tenho que criar as condições necessárias e as oportunidades para que possa ter uma vida do trabalho mais efetiva, uma vida do trabalho com mais sucesso, aquela que eu quero, aquela que eu desejo. Mas para isso, nós temos que saber o que eu desejo profissionalmente, qual a minha aspiração profissional. Isso a gente tem que ter nessa autogestão, nesse autogerenciamento, saber o que eu quero, até onde eu quero chegar. Esse é um ponto. O que eu tenho que fazer para poder chegar nesse ponto que eu desejo? Quais são os cursos que eu preciso fazer, né? Aonde estão esses cursos? Hoje em dia, muitas vezes a gente verifica as pessoas e fala assim, mas eu não tenho condições. Hoje em dia tem uma gama de oportunidades na administração pública, uma gama de oportunidades em determinadas instituições que oferecem esses cursos gratuitamente. Ou que muitas vezes você paga apenas uma taxa simbólica para receber o material didático, que é extremamente, agora você tem que estar disposto a isso. Atitude, né? Eu acho que a gente está falando muito mais. Eu gostei muito disso, Glória, da sua autogestão, né? Porque, no geral, a gente gosta de responsabilizar muitos outros pelo infortúnio, pelo insucesso. No geral, a gente atribui a nós o êxito e o infortúnio aos outros. É tipo aquela história, eu vou contar aqui, de professor e de aluno. Eu tirei 10, a professora me deu 0, né? Então, a gente tem um jeito diferente de contar o sucesso e o insucesso. Acho muito interessante essa questão de adotar metas, de ter projetos muito claros, de prever uma cronologia para que essas coisas aconteçam, para não deixar tudo tão à mercê da sorte, das oportunidades, do empurrãozinho e daquilo que pode ser favorecido, né? Eu gosto muito dessa palavra, já falei aqui em alguns programas. Protagonismo. Assumamos o protagonismo da nossa vida. Essa jornada, ela nos dá, ao final, muito orgulho. Orgulho das nossas carreiras, orgulho da participação em empresas, em projetos exitosos. E isso a gente só faz com trabalho duro, disciplina, encerrando aí um círculo virtuoso e recíproco de ganhos e compartilhamentos organizacionais. Eu queria agradecer a sua participação, a sua audiência no nosso programa e convidá-los a, no próximo, falar sobre etiqueta corporativa, o que exige o mundo dos negócios hoje na adoção de novas atitudes, hábitos e crenças. Até lá. Obrigada.